Olá pessoal, graças e paz a todos. A pergunta que eu faço hoje é: servir a Deus ou servir ao homem? Porque muitas são as pessoas que não desenterram seus talentos porque acham que para servir a Deus tem que estar ligado diretamente a uma instituição religiosa, denominação, ou fazer parte de posições eclesiásticas, ter cargo, dentro de igreja. Sendo que a Bíblia dá exemplos totalmente diferentes. Primeiro, a começar, Jesus ele não fundou nenhuma denominação. Jesus, o reino dele era do céu, não era terrestre. Então, já começa pela aí. E desde o início dos tempos, já existia mercenário. Mercenário é aquele que acha que está servindo a Deus, mas simplesmente está servindo ao próprio ventre e à instituição, que faz aquilo não por amor, sim pelos lucros, os fins lucrativos, o dinheiro. E muitas são as pessoas que servem a Deus também, independente de posições eclesiásticas, independente de estar ligado à instituição. O exemplo na Bíblia que nós vê é aquele senhor na qual emprestou o cenáculo para Jesus, o cenáculo no andar de cima. A Bíblia nem menciona o nome dele, o Senhor Jesus só pede para os discípulos seguir ele para ir preparar a Páscoa. Outro exemplo também, antes de Jesus entrar em Jerusalém, com sua entrada triunfal como um rei montado em um jumentinho, como foi relatado o nome do dono do jumentinho lá? Apenas o Senhor Jesus pediu para os discípulos ir lá e soltar o jumento, e se o dono perguntasse, falasse que o Senhor precisava. Então, nós vemos exemplo na Bíblia que teve pessoas que serviam a Deus, teve comunhão com Deus e não estava ligado diretamente os ritos religiosos. Exemplo também Cornélio. Cornélio, para Pedro chegar até ele e ministrar a palavra, para que viesse ser batizado com o Espírito Santo, Deus primeiro deu visão a Pedro. E Pedro rejeitou, dizendo que não comia coisa impura tal. Deus ele só estava ali fazendo uma comparação. Ele disse: Pedro, não chames de imundo que eu purifiquei. Aí mandou ir até Cornélio. Cornélio não fazia parte da denominação e ele era até rejeitado pelo meio religioso. Foi tanto que Deus ele teve que fazer essa comparação para ter uma aceitação da parte de Pedro. Então, a partir de hoje, se você tem um talento, se você sente que Deus deu um talento, passe a servir a Deus. É bom você ir até uma igreja para aprender de Jesus. Só que denominações muitas das vezes prendem o homem. Prende pelo fato de um ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefa, porque cada placa leva uma doutrina. Então é bem provável você ver que, não sei se Deus aprova ou não. A prova disso tudo é que se fala que a ceia é o corpo de Cristo, mas ninguém vê a Batista ceando com a Adventista juntamente, ninguém vê a Adventista ceando com a Universal. Há essa divisão, né? Então não sei se cumpre o versículo que a Bíblia diz: um só povo, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Não sei se cumpre, porque quando se fala em Santa Ceia, cada placa de denominação tem seu dia, tem suas reuniões, não se reúne, até porque eles falam, né, que isso é fazer parte do corpo de Cristo, a Santa Ceia. Então, essa foi a minha pergunta e essa é a minha resposta. Que para você servir a Deus, você não precisa estar ligado diretamente a instituições. É bom você fazer parte. Só que se não puder, também não é o princípio de tudo. Então, a partir de hoje, desenterre seus talentos, sirva a Deus com o que você tem, seja na sua rua, por meio de evangelização, seja em redes sociais, porque o que importa é você desenterrar os seus talentos. Quando o Senhor entregou os talentos àqueles servos, ele deu segundo a capacidade de cada um. Então, sua capacidade é de louvar, louve, sua capacidade é de evangelizar, evangelize. Só não coloque barreiras de achar que para você servir a Deus precisa estar ligado diretamente. Porque muitas das vezes você pode fazer essa questão e ao chegar lá, em denominações, você vai passar a servir a homens. Você vai passar a fazer coisa para homens por interesse de cargos, ou você vai passar a fazer coisa para homens porque vê que muitos lá dentro levam uma vida fácil, tem fim lucrativo fácil. Então esse é o meu conselho. A partir de hoje, sirva a Deus com o que você tem. Até uma frase de um teólogo, que você precisa fazer
na condição que tem. Enquanto não tem condição melhor para fazer, melhor ainda. Amém? Esse é o meu conselho. Fique na paz e que Deus abençoe a todos.